a mais um CRM Piauí Podcast. Nesse 20º programa, nós iremos apresentar um tema um pouco diferente do que já foi discutido nos podcasts anteriores. Nós vamos falar como anda a saúde do homem e como anda a saúde da mulher. E para tal, nós traremos aqui 2 convidados. São 2 médicos aqui do estado, a doutora Marcele e o doutor Auros Dourados. Por favor, se apresentem. Marcele Mello, sou ginecologista obstetra, trabalho no estado pela maternidade Dona Evangelina Rosa e trabalho em vários hospitais, como o Hospital São Marcos, Hospital da Unimed e tenho minha clínica privada. Perfeito. Doutor Auros, por favor. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, doutora Lina, CRM Piauí. Então, eu sou Auros Dourado, médico urologista. E minha formação principal é em uro-oncologia. Eu faço muita cirurgia minimamente invasiva, tanto a parte laparoscópica quanto robótica. E além disso, eu sou um dos conselheiros ali da Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina, sou um dos coordenadores da cirurgia robótica da Sociedade Nacional e também sou empreendedor. A gente, além do consultório privado, a gente tem uma empresa de tecnologia que criou no mundo várias coisas de planejamento cirúrgico nos últimos 10, 12 anos. Perfeito. Então, que ótimo, né? Então, falar sobre a saúde do homem e da mulher vai ficar muito mais fácil para nós dois agora, né? Para os 3, aliás. Bom, vamos iniciar o que seria importante, na sua visão, enquanto médico, enquanto profissional que lida diretamente com as patologias, com as doenças, e relacionadas o que há de mais prevalente hoje de doenças, sejam infecciosas ou neoplásicas, o que, na sua visão, seria importante deixar como recado para uma população, digamos, uma população leiga que está assistindo o nosso programa, doutor Auros? Então, primeiramente, quando a gente fala de saúde masculina, eu gostaria que a gente encarasse da mesma forma que a gente encara a saúde feminina. Sobre o seguinte aspecto, a mulher, desde criança, ela já começa a ir ao pediatra, depois já vai ao ginecologista e tem a ginecologista ali como aquela parceira que ela vai de mão dadas aí ao longo da vida, em todas as fases da sua evolução, desde infância, adolescência, fase adulta, a gestação, puerpério, enfim, tudo. O homem não, ele fica um pouco perdido ali. A gente acaba sempre falando do homem só na próstata, Novembro Azul, tem que fazer o toque. Que são coisas que eu combato muito. Hoje nem um toque não é nem tão mais importante. Então o que a gente tem que criar na cultura, quando a gente passar a informação, é que o homem, quando eu digo homem, um menino, um adolescente, ele já tem que procurar ter esse cuidado e essa proximidade com a urologia. Se não é uma urologia, é pediatria, enfim, alguém que esteja acostumado a fazer esse acompanhamento ao longo da vida. Porque, como a senhora falou, cada fase da vida tem uma doença mais prevalente ou não. Na infância, o que eu mais vejo são pais que não sabem orientar a criança a expor a glande, fazer a higiene da glande, que é uma coisa super básica. Então, às vezes, chega uma criançazinha de 10 anos com a glande toda grudadinha, porque nunca conseguiu fazer a exposição. Aí chega na adolescência, vem a questão do desenvolvimento sexual, início da atividade sexual, doenças sexualmente transmissíveis, tá? Aí, adulto jovem, 20, 30 anos, a gente vai ver, óbvio, além das doenças sexualmente transmissíveis, mas já tem até problema de ereção, por questões de ansiedade, de transtornos de humor, que a gente já faz esse primeiro diagnóstico e já encaminha para o especialista. Outra coisa, câncer de testículo. A população é um dos cânceres mais prevalentes em adulto jovem, tá? Que, na verdade, a gente não estimula mais aquela palpação, mas, óbvio, você fez o autoexame ali, encontrou alguma coisa estranha, vá ao especialista para orientar. E, óbvio, após os 40 anos, a gente vai ver doenças relacionadas ao crescimento da próstata, que é a hiperplasia, e cânceres de próstata, que realmente são bem comuns, que é o câncer mais comum no homem, tirando câncer de pele, por isso que a gente bate tanto na tecla. Mas a mensagem que eu gostaria de passar é exatamente essa, todo ano vá a um especialista, quer seja o urologista, quer seja o pediatra, quer seja o pediatra, enfim, para poder fazer esse acompanhamento, essa orientação, porque quando vem essa orientação é que a gente consegue diagnosticar precoce e fazer uma prevenção adequada. Eu achei interessante porque essa lógica, de fato, como você comentou, ela já é aplicada para a mulher. Para as mulheres nós já estamos no estágio já mais adiantado, né? Porque as meninas começam com a menstruação e talvez por isso procurem mais precoce.
a gente até para uma orientação. Depois já vem, hoje a vida sexual está começando mais cedo, então já vem aconselhamento de anticoncepcionais e as doenças sexualmente transmissíveis. E logo depois já vem a gravidez, aí vem a menopausa, ou seja, para as mulheres a queixa é muito maior. Daí porque eu acho que elas têm a ginecologista já como aliada, sim, até de que começa muito mais cedo, né? Mas o que eu poderia falar, sabe? Para a prevenção do câncer de colo de útero, tem a vacina de HPV, que ela é maravilhosa e realmente previne. Hoje, na rede pública, a gente tem a quadrivalente, na rede privada, a gente já tem a nonavalente, que a nonavalente ela chega à prevenção de 90% dos casos de câncer, né? E neste ano foi instituído o teste DNA para HPV nas citologias, na coleta de material. Então, isso daí já vai dar uma baixada muito grande da quantidade de câncer de colo de útero. E outra causa também das mulheres virem muito precoces, assim, e mais uma rotina maior, né, para a gente. Tem a mama, qualquer queixa, né, de um nódulo, a mulher geralmente ela se palpa mais. Então é isso, mas eu acredito que sim, as mulheres elas procuram bem mais. Sem dúvida, sim. A médica, tanto certo? que o homem morre mais cedo, mais jovem, tem mais doença crônica, está mais exposto ao alcoolismo, a etilismo, a mortes violentas. Então, tem esse lado que eu achei bem interessante. Você tem realmente marcos biológicos bem claros. Teve a menstruação, já te dá um indicativo, mas, felizmente, graças a esse trabalho de educação, a gente tem observado uma mudança no cenário do consultório. O que eu sempre falo é que, infelizmente, nós temos... É como se a gente tivesse dois Brasis ao mesmo tempo. A gente tem uma realidade do nosso consultório, que é um paciente privado ou de convênio que tem acesso à informação. E tem a realidade do SUS, que é completamente diferente. Uma coisa que impactou muito a urologia há alguns anos, mais especificamente em 2012, saiu um estudo americano que dizia que o PSA não previne mortes por câncer de próstata. Então, uma série de colegas começaram a dizer não vamos fazer PSA, nos Estados Unidos pararam de fazer PSA. Só que isso a gente está falando de uma população extremamente diferenciada que tem acesso a um sistema de saúde. Enquanto no meu consultório, é raro eu fazer o diagnóstico de um paciente com metástase, quando ele chega no consultório. No SUS, a grande maioria ou é localmente avançado ou tem metástase, mais de 50% a 60%. Então, são pacientes que o PSA normal é 2, 2,5, 4, chega a um PSA de 300, de 500, ou seja, nunca fizeram um exame na vida. Então, na nossa realidade, no nosso estado, o que é mais importante? Tem que ir ao médico, tem que procurar assistência de saúde, tem que procurar se informar. E essa informação nossa tem que chegar lá na ponta. E de maneira clara. De maneira clara. Então, por exemplo, em que situações um homem de 20 anos procuraria um urologista? Hoje em dia, é ejaculação precoce, principalmente, ou alguma coisa relacionada a doença sexualmente transmissível, tá? O orquite, ou alguma clamídia, enfim. ISTs, exatamente, né? As ISTs, tá? Então, esses dois cenários são os mais comuns hoje no consultório. E hoje, o que eu mais vejo, doutora, a senhora deve estar vendo isso também, muitos adultos jovens que estão usando testosterona de uma forma não correta, tá? De uma forma sem orientação, sem orientação, ou às vezes com orientação, às vezes tem até um profissional que está orientando errado. Exatamente. E quando chegam para a gente, às vezes já é com queixas de infertilidade também, porque já usou testosterona há tanto tempo, testícula atrofia, na hora que quer ter filho já não tem mais espermatozoide, já não tem até uma produção endógena mesmo de testosterona. Então tem esses cenários assim que são comuns. E óbvio, cálculos renais, que a gente está num estado super quente, não se hidrata adequadamente. Né? Exatamente. É interessante, né? E igual eu vou pegando essa deixa da testosterona, as mulheres também estão exagerando na testosterona. Algumas chegam já com hipertrofia de clitóris pedindo para fazer a retirada do clitóris, porque aconteceu, entendeu? Então, assim, doutor, minha testosterona está baixa. Eu recebo também a minha mulher, mas está baixa. A testosterona da mulher é baixa, exatamente, está normal. Só que a gente diz que está baixa, mas elas encontram
quem faz a prescreve. suplementação, tá entendendo? Aí quando faz a suplementação, que aumenta o clitóris, né? Aí ela chega lá, vamos retirar. É complicado, viu? E tem, assim, até sua indicação de repor um pouquinho de teste, às vezes queda da libido, mas Exato, assim, mas é por via mínima. dérmica, uma quantidade mínima, não é muito, pele, não é injeção, não é o chip exato. da beleza, né? Então, Exatamente. Mas isso para jovem não, né? Isso já está acontecendo com mulher nova, demais. Está acontecendo demais. abaixo dos 30, sei lá. Oxe, 20 e pouco já começa. É o kit, é Monjaro, Exato. Manjaro, testosterona. E o chip da beleza, né? Exato. Seria bom vocês falarem um pouco sobre o chip da beleza. Então, assim, o chip da beleza, na verdade, assim, é um nome pejorativo para uma reposição, ou na verdade, a grande maioria é reposição correto, só que é para uma suplementação hormonal que eles fazem, que não é recomendado pelo CFM. O CFM tem uma resolução bem clara contra esse tipo de situação. Então, por exemplo, um paciente que está com a testosterona baixa, o correto é repor testosterona e os estudos mostram que tem proteção cardiovascular, se aumenta a questão de foco, concentração. Agora, se sua testosterona é normal e você aumenta mais ainda, você vai ter 15 vezes mais trombose, mais infarto. Imagina o seguinte, o nosso músculo tem músculo no coração também, e ele responde à testosterona. Então, vou ter hipertrofia do músculo do braço, mas hipertrofia do músculo do coração. Ele vai infartar mais, vai ter mais AVC, vai ter mais trombose e vai ter mais complicações. Então, a gente vai vê... morrer mais precocemente. E assim, e a gente está na mídia social todo dia, toda semana a gente vê alguém infartou na academia com 30 anos, com 40 anos. Se você for olhar o perfil da pessoa, é óbvio, eu não estou aqui para julgar, mas a gente vai ver que provavelmente está usando anabolizantes, né, de uma forma assim, é uma nova realidade, né? É uma nova realidade e nós médicos, precisamos orientar as pessoas. E esse chip da beleza aí, geralmente nas mulheres, eles usam a gestrinona, que é contraindicado, né? Porque a reposição hormonal na menopausa, ela é a estrogênio, né? O bioidêntico, que é o melhor, porque não tem risco de trombose, nada disso. A progesterona oral micronizada e uma pitadazinha de testosterona, mas muito, muito pouco, entendeu? Mas gestrinona não. Não está indicada. Não está indicada. Mas colocam, além disso, colocam até metformina, colocam tadalafila, colocam tudo, fazem uma sopa ali de coisa que nunca foi testado. Então, assim, existem os implantes hormonais que são produzidos pela indústria e testados, esses estão autorizados. Mas existem várias formulações manipuladas que aí você não tem controle. E os efeitos colaterais existem, não são tão raros assim. Até de implante. Outro dia eu vi uma paciente com pielonefrite, com um abscesso renal, pós o implante. Ela fez o implante, ali provavelmente foi o foco de entrada da bactéria e aquilo. Então não é uma coisa também inerte. Eu vou fazer no consultório, vou fazer de qualquer jeito. Enfim, uma preocupação nossa, mas como médicos éticos, quando chegam no nosso consultório, a gente só consegue orientar, tentar reverter alguma situação que já aconteceu. Mas o que a gente observa é que a procura pela beleza, a procura pelos resultados rápidos, às vezes se sobrepõe à procura pela saúde propriamente dita. Por que vocês atribuem isso hoje? Eu acredito que seja um imediatismo. Você ir para a academia todo dia, 5 da manhã, não é fácil. Mas leva elas mais de ano para ter resultado, pois é, né? elas preferem uma droga que tenha uma hipertrofia muscular. E a rede social entendeu? Também. É a cobrança delas. Né? Então, assim, hoje em dia, a nossa época foi uma geração que não tinha rede social. Então, você se comparava ali com aqueles seus amigos. Que estavam ali. E, normalmente, esses seus amigos que estão convivendo com você têm o mesmo estilo de vida. São muito parecidos. E a partir do momento que você abre agora uma rede social, enfim, você vai ver belezas totalmente trabalhadas, que mentem, que dizem que são naturais, que não tomaram hormônios. E, obviamente, a gente sabe disso. Então, para atingir aquele patamar e até se comparar, se posicionar na mídia social, acabam procurando essas soluções. Tá? Alternativas. Então, essas alternativas. Tanto assim, a rede social é muito boa para diversos aspectos, até para informação, para manter contato com pessoas que você não tem, enfim. Só que gera essa pressão de comparação muito grande. E isso vai impactar tanto do ponto de vista psiquiátrico, quanto do ponto de vista desses resultados, enfim, de uma beleza que
Porque hoje todas as fotos têm Photoshop, não tem como. Aquelas grandes modelos, quando você vê lá sem Photoshop no dia a dia, é uma realidade. Só que as fotos que aparecem lá, que está aparecendo para você, são fotos trabalhadas. E a mulher quer ter aquele... Não, a mulher não. O homem e a mulher quer ter aquela beleza, quer procurar aquilo. Então tem uma busca excessiva para isso. E, às vezes, em algumas situações até extremas. Eu imagino que vocês que fazem consultório recebem esse tipo de problema, não só o patológico, um tumor de testículo, uma ginecomastia, mas vai receber também aquele paciente que não tem nenhuma doença física e que, por alguma razão, seja ela fatores extrínsecos, ela tem algum outro fator que não é físico, que não é orgânico, que está levando ao adoecimento. E aí vocês também precisam orientá-los, né? Então, não só precisa do conhecimento anatômico, da fisiologia, mas entender um pouco como é que lida. E como é que vocês fazem isso? Quando chega um adolescente que começou a usar um hormônio, um uso inadequado, visando a hipertrofia, mas que o resultado está trazendo um malefício. Por quê? Ninguém nunca vai atingir a beleza perfeita. Ninguém nunca vai conseguir. Aí eu parto para... Você tem equipe de apoio? Psicólogo, ou você... Tem um psicólogo e também a gente tem uma força grande para essas adolescentes, nós ginecologistas, entendeu? A gente parte para mostrar os efeitos colaterais daquilo ali tudo e que ninguém ganha sempre. Se eu estou querendo uma beleza que não é minha, o meu corpo não está preparado para aquilo, entendeu? E procurando também os outros valores, colocar nelas os valores reais da vida. Eu tenho até umas pacientes que muitas vezes, quando eu vou fazer uma cirurgia, que elas vão para a indução, aí ela diz, doutora, a senhora briga demais comigo. Aí eu digo assim, mas por quê? Aí o anestesista está do lado e diz assim, doutora, tudo que eu faço a senhora briga. Então, tem umas pacientes que chegam que eu juro que elas não irão retornar. Mas eu estou achando que elas estão precisando de um freio. Porque elas retornam. Que bom ouvir isso. Então é isso. E outro porém também, que eu estou vendo, eu que faço na minha parte de obstetrícia, aí mudando um pouquinho, é que as mulheres estão deixando para engravidar muito tarde. Então, é isso que eu queria colocar aqui, para que elas coloquem a vida profissional junto com a vida reprodutiva, porque o dano é muito grande depois. E a dificuldade, né? Retarda muito. Retarda muito. Aí... Isso está acontecendo demais com a gente. Essa pressão de trabalho, de produção, então, assim, acaba realmente acontecendo, impactando demais, tá? E a gente que é pai, enfim, a gente sempre fica procurando um melhor momento. Não existe um melhor momento. Você realmente vai sempre, por exemplo, quando eu era mais jovem, eu nunca nem quis ter filho. Então, assim, eu era focado muito em produção, trabalho. Só que até que chega um momento que, para mim, ainda bem que chegou na idade boa. Depois, quando você vira isso mais tarde, olha, aí perdeu o bonde biológico ali, acabou acontecendo. E com relação à questão psiquiátrica, isso é muito importante. Então, por isso que é bom a gente ter um tempo a mais no consultório, para bater um papo, para poder... Porque não é só o físico, não é só ver o PSA, não é só a próstata, aquela história que a gente falou, não é só o toque retal. E o urologista, quando a gente fala em Novembro Azul, que é bom focar também, que nós que diagnosticamos, a maioria das vezes, até diabetes, colesterol alto, é a porta de entrada. Ele só vai para mim se ele vier. Ele vai no urologista e olha lá. Ele não vai dizer, não, hoje eu vou fazer a prevenção do endócrino. Eu vou fazer. Não faz. Não faz, quero ver do meu colesterol. Então, na hora que ele chega, a gente vai ter que tentar diagnosticar isso, fazer essa triagem inicial para os outros colegas, para poder ter essa rede de colegas de apoio que você acaba encaminhando. E esses transtornos aí, psicológicos, psiquiátricos, eu sou bem honesto com eles. Chega o paciente e fala, cara, seu problema é ansiedade. Exatamente. Aqui eu consigo te ajudar até certo ponto, mas a gente precisa ver uma alternativa e ajuda de outra pessoa, que não é demérito nenhum. Acho que todo mundo passa por altos e baixos na vida, enfim, tem que realmente procurar um aconselhamento para poder ter esse win-win, essa vitória aí nos dois aspectos, tanto no psicológico quanto no físico. Aí você tem uma rede de apoio, por exemplo, da tua clínica, do teu consultório, você no já tem? No consultório não, mas assim, a gente sempre tem, o que é bom de ser médico é que você tem bons amigos e sabe quem são os bons. Quem enviá-los, você não vai procurar, porque o grande problema hoje, muita gente vai procurar um médico no Instagram, no Google, enfim, na rede social. Eu fico preocupada com isso, viu? Não sei onde é que a gente vai parar. E às vezes ele procura, não é o cara que é bem informado, é o que fala o que ele quer ouvir, entendeu? Então, assim, o fato da gente estar lá no meio
E aqui, principalmente, o Teresina é uma cidade, não é uma cidade tão grande, você conhece quem são os bons profissionais, você conhece quem são os profissionais éticos, os profissionais que realmente estão preocupados em te ajudar. Então, isso que é legal. Na hora que você vem, óbvio, no meu já tem, olha, esse aqui você vai para esse, vai para outro colega. E a gente, um bom médico, na verdade, ele não é um bom técnico. Ele também tem que entender e se cercar de pessoas boas. E saber quando encaminhar. Sim. Não tem como. Lá onde eu trabalho, tem uma rede de psiquiatra e muitos outros. Então, para mim, Tá fácil, tá tranquilo, entendeu? Coisa boa. Aí o feedback fica tranquilo. Mas a gente precisa desses outros profissionais, sim. E eu não sei se com os homens isso acontece, mas com as mulheres elas têm um pouquinho de dificuldade, elas querem que a gente resolva. Mas aí eu acredito que com os homens seja até pior. Eu acredito que sim, porque eles vão menos. Eles vão menos. Quando é que um homem vai sair da sua casa para ir procurar urologista? Só quando ele Ou então for sintomático. vou num psicólogo, vou lá bater. Vai Vou me não. abrir lá. Não vai. vai É não. bem comum. A ginecologia, eu digo sempre que nós somos a clínica médica das mulheres, né? Sim. Que elas não andam indo no endócrino, elas vão assim, já tem uma doença prévia. Mas geralmente o diagnóstico é dado pela gente. E urologista é Entendeu? dos homens e das mulheres. Exato. Bom lembrar isso. Mas eu A gente nunca fui trata muito- urologista por Eu isso. também É nunca fui, não. interessante. Mas aí tem as infecções, tem cálculos, tem incontinência urinária. É engraçado isso, porque às vezes chega uma paciente pela primeira vez no consultório. Doutor, tem mulher aqui na recepção. Eu falei, claro. Você tem rim, todo mundo tem rim, todo mundo tem bexiga. Então, E a menopausa, Marcele? E a menopausa? Me fala um pouco. A menopausa, O que o ginecologista pode fazer? Nós tivemos um ganho maravilhoso esse mês de novembro, que foi a liberação do FDA. Ele retirou a terapia de reposição hormonal como tarja preta, que era sempre um tabu, né? tabu, e amedrontaram as mulheres naquele estudo de 2002, entendeu? Então, foram 23 anos de tudo parado, estudo parado, e eles acreditando que a terapia de reposição hormonal causava câncer de mama, causava trombose, causava isso, causava aquilo. Então, muitas mulheres ficaram sem o amparo do hormônio, que hormônio é o que eu sempre digo, eu sou totalmente a favor de hormônio é vida. Se você quiser, mulheres, se vocês quiserem dar um up na sua vida, entrou na menopausa, procure um profissional para fazer uma terapia de reposição hormonal bioidêntica. Por quê? Porque ali você vai continuar com a sua vida estável por mais um terço que geralmente a gente nunca vai pensar que a gente vai morrer antes dos 80, né? Mais um terço da sua vida em reposição hormonal. Mas isso daí foi o FDA colocou uma nota liberando a terapia de reposição hormonal. E, com isso, acredito que vai abranger muitas mulheres. Porque ainda tinha muito tabu, entendeu? Eu sou muito a favor da terapia E a de reposição andropausa? hormonal. Essa lógica se aplica? Se aplica menos, porque, na verdade, assim, um homem... Por exemplo, eu atendi outro dia um paciente de 80 anos com testosterona de 1000 e pouco. Então, assim... Óbvio que tem homens que vão sentir mais, vai cair um pouco mais a testosterona, mas tem muitos que permanecem com vida fértil, com tudo, sem precisar repor. E a gente tem que ter exatamente essa sensibilidade de identificar qual o público que realmente vai se beneficiar. Porque eu já vi colega abrindo a boca, todo mundo tem que repor testosterona depois de tantos anos. Não existe isso. Não existe... tem uma frase em inglês, one size fits all. Assim, não é um sapato, o mesmo sapato vai caber no pé de todo mundo. Cada um... E mesmo no screening do câncer, por exemplo, a gente tem que começar a individualizar o screening. Não é a mesma orientação para a população de forma geral. Então, o ideal é o paciente chegar lá com 40 anos, você ver, estratificar o risco dele e dizer, você eu preciso ver todo ano. Você não, a cada 3, 4 anos dá para eu te acompanhar para fazer isso. Então, o que mais aflige mesmo, na verdade, o mais comum é câncer de próstata, que é muito comum, 1 a cada 6, 8 homens vai ter câncer de próstata, que também é outro problema que a gente precisa identificar. Quem que vai ter problema com câncer de próstata, esse eu trato. Quem não vai ter problema, eu vou acompanhar. Ou seja, vai ter câncer, mas a gente vai acompanhar ao longo da vida.
E o crescimento da próstata, que é muito comum também. Então, assim, a grande maioria dos homens acaba sofrendo mais com problemas urinários mesmo, de ter retenção urinária, sangramentos, enfim, que é o que eu mais vejo. Até, isso é um incômodo até maior, às vezes até do que a própria relação sexual, do que a potência sexual. O paciente de 80 anos, ele está mais tranquilo. Dependendo do perfil dele, ele já aceitou que ele não... já tem um relacionamento de longo prazo, já não está mais querendo procurar. Agora, se tiver urinando ruim, é 3, 4 vezes por dia que você está urinando mal, que você está lembrando que o negócio está perturbando o juízo. Aí ele não dá. procura um urologista. Não, aí vai. Agora, mais importante do que a menopausa é a perimenopausa. A perimenopausa é que aflige mais as mulheres, entendeu? Que são aquelas ondas de calor, e ela ciclando normal, né? E a importância dessa liberação do FDA, porque hoje o estrogênio, ele lhe protege contra as demências, protege contra infartos, as doenças vasculares e a osteoporose, as fraturas que deixam o idoso em uma cama. Então, não é só, quando a gente fala em terapia de reposição hormonal, nós não estamos falando só do aspecto de onda de calor, isso é a minoria, tá entendendo? Mas a névoa mental, ela começa já muito mais cedo, tá entendendo? Antes da própria menstruação começar a ficar irregular e mesmo suspender. E é isso, qual seria a idade ideal para a mulher? Então, procurar o ginecologista pensando na menopausa. Elas, como elas já vão todo... Elas são regulares. Elas já são bem regulares, mas com 35 anos, a gente já começa a ver se precisa já fazer alguma terapia já inicial, entendeu? E no início, geralmente, a gente começa com a progesterona. E com relação às doenças inflamatórias, por exemplo, essas doenças mais incomuns, em que medida não só o urologista, assim como o ginecologista, ele pode intervir de alguma maneira naquelas orientações gerais? Não orientações por patologia, mas sim sintomas, quadros clínicos inespecíficos que levariam o paciente a procurar não só o uro, porque na minha cabeça eu também imaginei o urologista, eu não imaginei a mulher, em regra, fosse a urologista, mas é verdade, mas né? Ela primeiro procura aí depois a gente caminha por exemplo, o gineco. uma coisa na menopausa que é muito comum, as infecções urinárias de repetição. Exatamente. Você tem atrofia vaginal, atrofia da mucosa e acaba... Mas normalmente elas procuram o ginecologista, né? Elas e não o urologista. Exatamente. É interessante, porque são queixas... comuns, digamos, né? Regiões anatômicas similares, né? Mas, via de regra, a mulher procura a ginecologista para depois, posteriormente. E o homem também, por que razões? O homem, na verdade, assim... Quais seriam as principais razões pelas quais um homem procura o urologista? Não com queixas específicas, eu digo no geral. Após os 40 anos, screening. Super comum, check-up. Eu estou vindo fazer meu check-up. Perfeito. Então, assim, é muito comum. E abaixo dos 40? E abaixo dos 40, fertilidade. Sim. E doenças sexualmente transmissíveis e problemas sexuais. Principalmente ejaculação precoce. Ejaculação precoce e ereção também, que acaba sendo a mesma gênese ali também. Após os 40, vou dizer assim, 40 a 60 anos, você vai ter o screening. E após os 50, 60, você vai ter muito queixas urinárias mesmo, queixas miccionais e de potência sexual, tá? Que é a queda do desempenho sexual. Uma coisa que a gente sempre orienta também, não relacionada à urologia, é também screening de câncer coloretal. A gente começa a fazer colonoscopia também para todo mundo após 40, 45 anos, tá? Agora 45 anos. Tem que orientar mesmo. Se tiver história familiar, a gente já começa mais cedo. E é engraçado, lá no consultório, pelo menos uma vez por mês, a gente diagnostica um câncer de intestino. No consultório de... No consultório urológico. É interessante, né? Que coisa boa. Porque, exatamente por isso. Porque assim, ele vai lá por um propósito, mas você vai conversar e vai aconselhar outros. Você aconselha. Isso. E realmente tem, e a incidência é alta, viu? Não é baixo, não é baixo. E como é que está o câncer de mama, doutora? Está aumentando, está menor? Porque assim, no passado, a senhora falou muito bem da vacina do HPV. Piauí era campeão de câncer de colo uterino. Tinha mais câncer de colo uterino que câncer de mama. E câncer de mama no resto do Brasil era maior. Hoje eu já vi que é mais câncer de mama do que de colo uterino. E a vacina... Câncer de mama tem aumentado. Até porque a mama ela não teve o impacto que o colo teve com a vacina, né, do HPV, que realmente a gente já nota que já diminuiu. A mama está aí, né? A gente
também teve uma melhora este ano. O Ministério da Saúde, parece que esse ano me olhou mais para as mulheres, viu? O Ministério da Saúde colocou como o início da mamografia com 40 anos. Tá entendendo? Só isso daí, o impacto já vai ser grande. Eu acredito que a partir deste ano... A tendência eles querem postergar, botar eles 50 querem anos. Postergar 50 anos. Aí quer dizer que eram 2 Brasis. Era o Brasil do consultório, que as mulheres começavam com 40, e o Brasil do SUS, que era com 50. Então, diante disso aí, houve um aumento do câncer de mama. Mas eu acredito que com esta orientação já de novembro deste ano, que inicia a mamografia e ultrassom com 40, já vai dar uma basta, porque aí você já tende a pega os casos represados e depois ele dá uma estabilizada. Aí vai dar uma estabilizada. Eu acredito que vai ter um impacto maior nesses 5 próximos anos. E assim, o que eu... Desculpa interromper, mas assim, o que eu vejo também na questão da mama, que para a gente é mais simples, porque o urologista ele pede um exame de sangue, que é o PSA. Eu não preciso de interpretação de ninguém, o laboratório vai me dar um valor e a gente que interpreta. A mamografia precisa da interpretação. E o grande problema que eu vejo de uma forma externa é que a mamografia está na mão de muitos não especialistas. E isso gera uma heterogeneidade muito grande na uniformidade desses laudos. Como é que está essa realidade aqui? A realidade está muito ruim, porque nós trabalhamos a mamografia e a ultrassom, né? Porque são exames complementares. Tá certo? A mamografia ela pode mostrar um nódulo sólido, na ultrassom eu já vejo que ele é líquido. Mas a formação não está boa. Então, para você ter o feeling de pegar uma lesão a mamografia tem que sinalizar. E não é isso que está acontecendo. É um exame operador dependente, né? É um exame operador dependente. Então, não está bom esse rastreamento. Eu acredito que por conta disso, a questão é formação também, viu? Tem havido um maior número de casos em pacientes jovens, né? Então, assim, pacientes de 25, 30 anos com câncer de mama, que há 3 décadas atrás isso não era uma realidade. Era acima dos 50, dos 60. Então, assim, hoje, cada dia mais cedo, as pacientes estão sendo diagnosticadas com câncer de mama avançado, inclusive. Porque talvez o rastreio mais precoce possa minimizar a incidência disso. Mas o câncer de mama, abaixo de 30 anos, geralmente ele tende a ser mais agressivo, entendeu? E a mudança de hábito de vida também. Hoje, a maioria é muito conservante, enlatados. Isso tudo já favorece ao câncer de mama. E a questão do filho também, né? Exato. A gravidez. E a gravidez foi muito postergada. A amamentação, que antes era por volta de 20, 25 anos das mulheres, hoje muitas elas vão engravidar depois dos 35. E tem que fazer fertilização. Isso tudo, exatamente. Aí isso gastar muito mais para conseguir engravidar uma coisa que é tão fácil. É uma coisa que é fácil e que é fisiológica. Exato, e que já lhe protegia do câncer de mama, né? Aí está deixando para muito depois. Então, isso tudo já teve um impacto grande na vida das mulheres, né? Sobre o câncer. Bom, gente, e como a gente está perto de finalizar o programa, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem direta para a população, para que elas entendam um pouco sobre o que é importante de investigar, de pesquisar na saúde do homem e na saúde da mulher, por favor. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast do CRM, na figura da doutora Lina, foi muito boa, e gostaria que as mulheres procurassem mais os ginecologistas e fizessem a dieta, né, em toda a vida, não só no período já próximo à menopausa, atividade física e melhorasse o estresse. Para o homem é igual. Né? Na verdade, assim, atividade física é fundamental. Atividade física e alimentação. Então, sempre diziam, vá no médico para prevenção da doença. Não, o médico ele vai fazer um diagnóstico precoce. Quem vai prevenir é você nos seus hábitos no dia a dia. Atividade física, alimentação saudável, redução do estresse. Aí entra sono, entra trabalho, ambiente e várias outras coisas. HPV para os homens também é super importante, porque ele que transmite também. Câncer de pênis é bem incomum. É bem raro, porque está ligado mais à higiene do que o próprio HPV em si. Mas câncer de boca está ficando cada vez mais comum. Orofaringe, por conta da associação com HPV e maus hábitos. A gente viu nos últimos anos a redução muito de tabagismo.
Só que agora a gente está voltando com força total com vape, né? Com vape, que a gente não sabe nem as mais implicações disso. Tanto é pior, tem questão pulmonar, mas tem várias outras implicações. Uma coisa legal que a gente viu também nos últimos anos é a diminuição de ingesta de bebidas alcoólicas. Tá? A nova geração está bebendo menos. Infelizmente está bebendo menos, está se cuidando um pouco mais, bebendo menos. Mas de mensagem mesmo é procurar ter o médico, o urologista ou alguém da sua confiança e fazer exames rotineiros para prevenção, para orientação, para toda a sua vida. Então não queira chegar com 70, 80 anos e achar que você está super bem se você não fez sua parte muito cedo. Tá? Então, assim, nunca é tarde para começar uma atividade física, nunca é tarde para se cuidar, para perder peso. Tá? Eu acho que essa é a maior mensagem. Chegamos ao fim de mais um programa CRM Piauí Podcast. Assista nosso programa nas plataformas digitais e entre em contato com o WhatsApp do CRM. Muito obrigada.